Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Eu quero fazer um esclarecimento. Num dos rosários da madrugada, nós estávamos meditando sobre a Virgem Maria e eu afirmei: Maria não é mãe da divindade de Cristo. Muitas pessoas chegaram até mim falando: Frei, mas como assim? Maria não é mãe da divindade de Cristo? Você está desfazendo o dogma Theotokos. Maria é mãe de Deus. Primeira coisa que eu já quero deixar bem claro: nunca eu vou contra o dogma Theotokos, que Maria é mãe de Deus. Essa minha afirmação, Maria é mãe da divindade de Cristo, de forma nenhuma eu estou afrontando o dogma que Maria é mãe de Deus. Antes de eu continuar, eu quero que você veja o próprio vídeo, como que eu falei no dia. Padre Francesco Bamonte diz: Maria, filha do Pai. Olha que bonito. Filha do Pai. Maria é filha de Deus Pai. Mãe do Filho. Claro, mãe do Filho encarnado. Maria não é mãe da divindade de Cristo. Porque como Deus, Jesus não tem mãe. Deus é eterno. Então, como Deus, então Maria não é mãe da divindade de Cristo. Maria é mãe do Verbo encarnado, da humanidade de Cristo. Então, Maria é filha do Pai, mãe do Filho, esposa do Espírito Santo. Possui tanta beleza que quem tivesse a graça especial de vê-la já nesta terra, vive com a ansiedade saudosa de voltar a vê-la. Veja, pelo vídeo, você vê que de fato eu disse que Maria não é mãe da divindade de Cristo. Ela é mãe do Verbo encarnado. Com isso eu deixei muitas pessoas confusas e eu quero aqui pedir perdão, pedir desculpas por não ter esclarecido melhor, por ter deixado tantas pessoas em dúvidas. Mas que já fique claro, eu não estou desacreditando, afrontando o dogma que Maria é mãe de Deus. Quando eu falei que Maria não é mãe da divindade de Cristo, é porque há pouco tempo eu tinha lido um livro de Santo Agostinho, e ele falava sobre isso. Então, quando foi no Rosário, me veio isso no coração. Maria não é mãe da divindade de Cristo, porque eu tinha lido em Santo Agostinho. Só que peço desculpas por não ter ficado aí tão claro e deixado tantas pessoas com questionamentos, tá? Mas olha, estou aqui com a obra de Santo Agostinho. Aqui é uma obra dele comentando o Evangelho de São João, uma obra maravilhosa que todos podem ter em português. Então, eu quero ler para você um pouquinho, para eu tentar dizer para você o que, para que você entenda o que eu disse. Maria é mãe da natureza humana de Cristo. Por que então disse o filho à sua mãe: mulher, o que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou? Nosso Senhor Jesus Cristo era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Então eu não nego isso. Jesus Cristo, ao mesmo tempo, Deus e homem. Como Deus, não tinha mãe. Então a minha afirmação quer dizer isso daqui, tá, gente? Como Deus, ele não tinha mãe. Como homem, a tinha. Ela era a mãe da carne, mãe da humanidade, mãe da fraqueza que ele assumiu por nós. Santo Agostinho. Ora, o milagre que estava para operar, ele o realizaria segundo a divindade, e não segundo a fraqueza, como quem era Deus, e não como quem nasceu fraco. Todavia, o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sua mãe exigia, pois, um milagre. Aqui Santo Agostinho está explicando o evangelho das bodas de Caná, né, da intercessão de Maria. Sua mãe exigia, pois, um milagre, mas ele parece não reconhecer as entranhas humanas no momento em que está para operar feitos divinos. Ele parece dizer-lhe: o que de mim realiza o milagre, não geraste tu. Olha que interessante. O que de mim realiza o milagre, não geraste tu. Não gerastes a minha divindade. Então, minha gente, quando o Frei afirmou
que Maria não é mãe da divindade de Cristo, era isso que eu estava me referindo. Que, ó, veja duas coisas. Como Deus, ele não tinha mãe. E não geraste a minha divindade. Então, quando eu digo Maria não é mãe da divindade de Cristo, eu quis dizer que ela não gerou a divindade de Cristo. Tá? Eu confesso que talvez eu precisava deixar mais claro que ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Mas isso é muito claro na minha cabeça, eu só não deixei claro ali e peço desculpa por isso. Como geraste, porém, a minha fraqueza, eu te reconhecerei quando essa mesma fraqueza pender da cruz. Eis, pois, o que quer dizer, minha hora ainda não chegou. Reconheceu então a mãe que sempre tinha por certo conhecido. Antes mesmo que dela nascesse, ele conhecia sua mãe na predestinação. E antes mesmo de ele ter criado como Deus aquela de quem ele próprio seria criado, como homem já conhecia sua mãe. Em certa hora, porém, ele misteriosamente não a reconheceu, e noutra hora, que então ainda não havia chegado, ele haveria de reconhecê-la de novo misteriosamente. Reconheceu-a então quando morria o que ela dera à luz. Não morria aquele por meio de quem Maria fora criada, mas o que havia sido formado dela. Não morria a eternidade da divindade, mas morria a fraqueza da carne. O Senhor deu essa resposta a fim de distinguir na fé dos crentes quem viera e por que meio viera. Com efeito, veio por meio de uma mulher, sua mãe, aquele que é Deus e Senhor do céu e da terra. Como Senhor do mundo, Senhor do céu e da terra, é evidentemente também o Senhor de Maria. Olha que bonito. Ele é o Senhor de Maria. Como Criador do céu e da terra, é igualmente o Criador de Maria. Mas, à medida que dele se diz, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, é filho de Maria. Ele mesmo é Senhor de Maria e filho de Maria. Ele mesmo, Criador de Maria e criado a partir de Maria. Não te admires de que seja Senhor e Filho, pois como é chamado filho de Maria, é também denominado filho de Davi. E é filho de Davi precisamente por ser filho de Maria. Ouve o apóstolo a dizer abertamente, nascido da estirpe de Davi segundo a carne. Ouve como ele é também Senhor de Davi, que o diga o próprio Davi, disse o Senhor a meu Senhor, senta-te à minha direita. O próprio Jesus o propôs aos judeus e com isso os confundiu. Como, pois, é filho e Senhor de Davi? É filho de Davi segundo a carne. É Senhor de Davi segundo a divindade. É assim também o filho de Maria segundo a carne, Senhor de Maria segundo a majestade. Portanto, porque não era ela a mãe, preste atenção, olha Agostinho frisando aqui. Portanto, porque não era ela a mãe de sua divindade. Foi essa a minha afirmação. Maria não é mãe da divindade de Cristo, ela não gera a divindade de Cristo. Portanto, porque não era ela a mãe de sua divindade, e porque ela estava para operar pela divindade, e porque ele estava para operar pela divindade, o milagre que ela pedia respondeu-lhe, mulher, o que há entre mim e ti? Mas, para que tu não penses que eu te renegue como mãe, minha hora ainda não chegou. Aí então eu te reconhecerei quando começar a pender da cruz a fraqueza da qual és mãe. Provemos se isso é verdade. Quando o Senhor padeceu, como narra o mesmo evangelista. O mesmo evangelista que conhecia a mãe do Senhor e que nos esclareceu também nessas núpcias que ela era a mãe do Senhor. Esse mesmo evangelista narra, perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, e Jesus disse à sua mãe, eis aí teu filho, e ao discípulo, eis tua mãe. Ele confia sua mãe ao discípulo, confia sua mãe quem havia de morrer antes que a mãe, e havia de ressuscitar antes da morte da mãe. Um ser humano a outro ser humano confia um ser humano. Estava lá o que Maria dera à luz. Chegara já a hora em referência a qual dissera, naquele momento, a minha hora ainda não chegou. Veja, esse aqui é um texto bem complexo, mas o meu intuito aqui não é explicar o contexto das bodas de Caná, porque você viu que Santo Agostinho vai profundamente. Mas então, eu queria deixar isso bem claro, tá? Meus queridos irmãos, o Frei, de maneira alguma, afrontou o dogma Theotokos. Mas eu estava querendo dizer isto.
Ela era mãe da carne, mãe da humanidade, mãe da fraqueza. Como Deus, ele não tinha mãe. Ok? E depois aqui, Santo Agostinho fala, não gerastes a minha divindade. Então, Maria não gera a divindade de Cristo. É isso que eu quis dizer, tá certo? E depois, aqui mais uma vez. Portanto, porque não era ela a mãe de sua divindade, ou seja, Agostinho frisa isso várias vezes. Vocês entendem, gente? Então, quando eu falei no Rosário, Maria não é mãe da divindade de Cristo, eu estava simplesmente relembrando o que eu tinha lido de Santo Agostinho. Não geraste a minha divindade. Ela, como Deus, não tinha mãe. Então, ele não é a mãe que gera a divindade de Cristo, tá? Gostaria que esse vídeo, então, fosse de esclarecimento. Eu trouxe aqui o grande Agostinho, porque, de fato, é um tema teológico muito profundo, e eu não podia falar isso sem trazer uma grande base. Era justamente esse texto que eu tinha na minha mente, quando eu falei, tá? E por isso que eu estou trazendo exatamente o texto que eu tinha na minha mente. Então, Maria não gera a divindade de Cristo. Maria gera a carne de Cristo. Agora, como Deus, como Jesus é Deus e homem, Jesus é Deus e homem, logo, Maria é mãe de Deus. Isso está totalmente aceitável. E eu creio firmemente e vou defender isso para sempre na minha vida. E só para terminar, agora eu gostaria de trazer o Catecismo da Igreja Católica, por quê? O que Santo Agostinho pensa, na verdade, é o que a Igreja pensa. Portanto, eu quero trazer para você o parágrafo 467 do Catecismo da Igreja Católica. E veremos que o que Agostinho acreditava é de fato o que a Igreja acredita. 467. Os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia em 451, o Quarto Concílio Ecumênico de Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade. O mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Composto de uma alma racional e de um corpo. Consubstancial ao Pai, segundo a divindade. Consubstancial a nós, segundo a humanidade. Semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade. E nesses últimos dias, para nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e uma só substância. E por fim, gostaria de trazer também o parágrafo 503 do Catecismo da Igreja Católica. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus em encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai segundo a divindade. Filho de seu Pai segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe segundo a humanidade. Mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Tá aqui, meu irmão e minha irmã. Espero ter esclarecido mais essa questão. Mais uma vez, eu creio que agora ficou claro o que o Frei de fato quis dizer. Creio que este vídeo me deu a oportunidade de aprofundar esse assunto, então fiquei feliz de poder ler Santo Agostinho, poder ler o Catecismo da Igreja Católica, e é isto. Que Deus te abençoe e seguimos firmes na fé e professando a nossa fé, professando que nós cremos em Deus e em todos os dogmas da nossa Santa Igreja. Que Deus abençoe você.